Patrícia, nós já estamos nessa jornada do Security Leaders há bastante tempo. Se eu não me engano, desde a primeira edição do evento, você está comigo. E a gente começou também juntas no Security Leaders a falar de privacidade de dados. Minha primeira pergunta para você é: hoje a gente continua tendo o tema privacidade de dados, falando de cultura de privacidade. Até quando a gente vai ter que falar sobre esse tema no Security Leaders? Bem, Graça, primeiro queria agradecer o convite de poder estar aqui com você no Security Leaders. Acredito que um evento que já entrou na agenda, né, de todos os executivos como essencial para se atualizar nessa temática. Sim, eu acho que já estou aí desde a primeira edição e o assunto privacidade sempre esteve em tona, né? Porque justamente quando a gente fala de segurança, é necessário entender o quanto que a temática da segurança e da privacidade andam de mãos dadas, até para que você possa viabilizar, né, uma camada de sociedade digital, tecnológica, sustentável. Eu acredito, Graça, que o pilar da cultura na questão da dinâmica da privacidade, assim como da segurança, é permanente. Eu acho que é um assunto que acaba tendo que ser trabalhado em ciclo anual de capacitação e de conscientização, porque, a tecnologia muda rápido, então isso significa que o nosso comportamento também está sujeito a ser transformado e impactado por essas mudanças. Do outro lado, nós sofremos não só uma abordagem pela inovação de novas formas de uso das ferramentas, então isso exige aprendizado, orientação, como também as ameaças novas que acabam colocando aí em risco tanto a privacidade quanto a segurança. Então, assim, pensar dentro de um ciclo evolutivo, acho que quando a gente começou a tratar esse assunto há anos atrás, provavelmente a dinâmica de mudança, né, das ferramentas, você falava assim, você pode atualizar a cada 2 anos, a cada 3 anos, e hoje nós olhamos também, até considerando a aceleração que se viu aí no período de pandemia, de transformação, formato com trabalho híbrido, com tudo isso, está nos impondo trabalhar a cultura de uma forma muito mais periódica, né? Muito mais consistente, né? Porque definitivamente esse desafio da cultura significa o quê? Quando você acabou de consolidar aquele entendimento dentro de um processo, dentro de uma melhor prática, nós passamos por mudança. Ou porque mudou a tecnologia, ou porque tem uma nova ameaça, ou porque a gente vai precisar ter um novo procedimento. E aí, se você não orientar claramente a todos, nós vamos vivendo essa problemática. Tá? Então, eu acho que não é um assunto que você diz, você não trata como um projeto, você trata como um programa contínuo de desenvolvimento de cultura de privacidade. Bem, Patrícia, você pontuou muito bem esse processo de aculturamento como sendo um processo evolutivo, né? Então, que bom que passaremos ainda, né, e continuaremos sempre falando de privacidade nessa evolução, né, em ciclos. Mas eu queria entender um pouco, na sua visão, hoje, em que ciclo, em que página, se é que a gente pode dizer assim, está o Brasil. Nós tivemos toda uma movimentação em torno da Lei Geral de Proteção de Dados, isso criou realmente uma necessidade das empresas correrem um pouco atrás, cada uma dentro do seu tempo. Hoje, a gente percebe que ainda vemos muitas empresas tentando chegar num nível que talvez fosse aí o mais razoável para enfrentar esse modelo. Então, eu queria que você falasse um pouco desse ciclo aqui no Brasil e até compará-lo
com o ciclo europeu, por exemplo, que foi uma referência muito grande para a gente quando a gente implementou, começou esse processo da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Bem, Graça, primeiro, eu felizmente tive a oportunidade, né, de ser convidada para ser conselheira titular no Conselho Nacional de Proteção de Dados e tenho aprendido muito, tenho podido contribuir, assumir lá um GT, um grupo de trabalho responsável por coordenar justamente essa questão da cultura, né, de como desenvolver aí um programa nacional para conscientização sobre privacidade e proteção de dados, quer dizer, quais são os desafios para a autoridade conseguir alcançar um estágio mais maduro de cultura de dados aqui no Brasil, olhando o que já aconteceu em outros países. Então, uma das primeiras atividades que nós realizamos no GT foi fazer uma pesquisa internacional, né, um benchmarking, para olhar o que já foi feito em outros países que possuem uma legislação de proteção de dados há mais tempo, né? Quais foram os primeiros passos, né? O que se fez primeiramente? E aí comparar com como nós estamos aqui no Brasil. O que a gente pode extrair, né, dessa pesquisa e desse diagnóstico que foi realizado, né? De fato, nós fizemos a lei, tá? Agora, toda lei, ela tem que vir acompanhada de um trabalho de implementação dessa legislação, quer dizer, a política pública para que permita que as instituições, né, públicas e privadas consigam adotar a legislação nova e também como que eu oriento de uma forma mais maciça a população, né, que é o educar sobre a lei. Então, isso exige campanha pública, né, ou seja, um trabalho de disseminação desse novo conhecimento necessário, porque toda a legislação traz direitos e deveres para todas as partes. E, nesse caso, a legislação de proteção de dados é uma legislação de impacto econômico. Ela precisa ser entendida que, quanto melhor ela é absorvida dentro dos setores, mais o Brasil fica competitivo. Então, ela é uma legislação que viabiliza a gente ir para um novo nível, né, que é o nível, digamos assim, da sociedade robótica, né, dessa sociedade que está indo para as smart cities, porque quanto mais a gente consegue utilizar dados de forma inteligente, segura, transparente, mais nós vamos alcançar, né, essa sociedade, digamos, não só de eficiência, mas com outros desdobramentos aí, né? Então, ela não é uma lei de proibição de uso de dados pessoais, mas ela é uma lei de proteção. Então, a partir do momento que não estamos com essa camada ainda bem solidificada de proteção, isso gera medo, isso gera insegurança. Então, eu não vou fazer negócios com quem ainda não está com o seu ambiente protegido, porque se eu me plugar, se eu trabalhar em interoperabilidade com quem ainda não está protegido, ele vai trazer risco para mim. Então, como é que eu vou conseguir ir para as camadas de Open Finance, de Open Health, de Open qualquer coisa que a gente queira desenvolver, que exige interoperabilidade, que exige APIs, que exige Data Lake, que exige tudo isso, se eu não trabalhar esse primeiro piso, essa primeira camada que eu coloco todo mundo no mesmo mínimo denominador de proteção de dados. Então, o Brasil ainda está no estágio extremamente inicial, extremamente inicial. As grandes empresas completaram o ciclo de implementação, né, da legislação. Ainda para cascatear isso para médias e para pequenas, porque o Brasil é um país de pequenas empresas, e a nossa própria autoridade, que é a ANPD, ainda conseguiu realizar a campanha nacional educativa sobre proteção de dados. Então, assim, o desconhecimento sobre a lei,
as interpretações equivocadas, porque precisa que a ANPD lidere a interpretação, né? A judicialização da matéria de forma prematura, sem que seja a autoridade a liderar isso, né? E nós ainda não temos um programa de política pública para ajudar na implementação da legislação, que poderia até trazer, por exemplo, renúncia fiscal, ou seja, eu poder, de repente, descontar de imposto o quanto que eu estou investindo para poder adotar a legislação. Tudo isso traria a possibilidade da gente ir para um estágio mais maduro comparado assim com os países europeus. Isso afeta diretamente hoje a capacidade do Brasil dar esse salto competitivo, desenvolvimento de economia digital, né? Conseguir trazer assim mais investimentos, mais investidores, né? O capital de risco e assim por diante. Então, é lógico, hoje, se eu passar um checklist que eu tenha que responder sobre conformidade de proteção de dados pessoais para receber aporte financeiro ou para me tornar um parceiro, né, um fornecedor numa determinada operação, vai ter muita gente que passa na provinha, né, não passa no teste. O brasileiro, que é o cidadão comum, ele resumiu a LGPD em não passar o CPF. E isso hoje está sendo um complicador social, porque na maioria das situações nós precisamos da identificação daquele titular, né? E nós temos bases legais que dão justificativa do porquê que eu preciso dessa identificação. Então, a gente não pode resumir uma legislação dessa em só você não passar o seu CPF, né? Então, nós precisamos acelerar, né? O Brasil foi quase como um dos últimos países na América Latina a ter a legislação de proteção de dados, então ele estava ali um dos últimos da corrida e saiu, largou e agora precisa vencer, né? Ou seja, alcançar essas etapas, tanto é que temos outros países vizinhos que já têm decisão de adequação com relação à Europa, e precisamos nos tornar mais atraentes, né, para todos esses negócios que podem ser fomentados, né, justamente, tá, Graça? Então, minha avaliação se tivesse que dar uma pontuação de 1 a 5, em como nós estamos, em termos de estágios, comparando com a Europa, nós estamos ali ainda entre o 1,5 e o 2, né? Não chegamos nem no estágio 2 em termos comparativos, tá? Porque nós não chegamos ainda no middle market, nas médias empresas, e não fizemos campanha educativa maciça da população. Perfeito, Patrícia. Entrando, então, agora numa análise dos dois aspectos, o impacto em termos de sociedade e com as empresas. Eu vou começar com as empresas. Quando você fala, né, sobre essa avaliação de 1 a 5, você daria entre 1 e 1,5, me vem a seguinte questão. Um dos desafios que a gente vê hoje que a ANPD tem é justamente de criar essa dosimetria, de ter uma forma de, né, exercer esse papel de sancionar ou de multar. E, por outro lado, muitas empresas acabam, de certa forma, se prendendo um pouco a essa questão de só vai funcionar quando efetivamente tiver a multa, quando efetivamente tiver a sanção, quando a ANPD conseguir exercer esse papel efetivamente. E fica essa questão da educação, da conscientização um pouco de lado. Então, como a gente está falando bastante sobre esse tema de dosimetria, eu queria que você avaliasse se também faz parte dessa evolução, de estar ainda nesse degrau aí de 1,5, as empresas ainda não entenderem, terem uma expectativa se vai ter multa, se vai ter sanção, o quanto vai ser pesado ou não isso. Qual a relação que você faria entre isso e esse processo de evolução das empresas em relação à privacidade de dados? Graça, você tocou num ponto essencial, porque
a gente sabe que, como sendo uma legislação recente, num período desafiador, vivemos, assim, uma lei que, quando foi promulgada e depois entrou em vigor, nós passamos por pandemia e por crise econômica, você precisa priorizar o orçamento. Então, com toda certeza, para que você consiga dar tração, que a palavra é tração, para fazer com que a lei, de fato, alcance o resultado esperado, tem que ser demonstrado que está havendo fiscalização efetiva, tá? E quando a gente menciona a fiscalização efetiva, se você acessar hoje o site da ANPD, já se evoluiu muito no papel que a autoridade nacional está desempenhando. Então, você tem ali pela ouvidoria da autoridade publicado periodicamente a quantidade, né, de denúncias que estão sendo investigadas pela autoridade. Mas, com toda certeza, o desfecho disso em gerar a penalidade efetiva daqueles que estão sendo denunciados, que estão descumprindo a legislação, que é o famoso, né, presta atenção, né, o boi de piranha, né, aquele que fica ali para mostrar de exemplo para todos de que a autoridade está falando sério, né, de que a legislação vai ser exigida, é o famoso enforcement da legislação, é o estágio que nós precisamos alcançar. Então, quando eu mencionei na minha resposta anterior que a gente está nesse patamar entre 1,5 e 2, é porque quando a gente compara com a Europa, assim que o GDPR entrou em vigor, em seguida, no mês seguinte de entrar em vigor, já foram aplicadas sanções, tá? Então, você tinha ali os DPAs, né, os Data Protection Authority dos países do GDPR, estruturando já campanhas orientativas educativas para que você acolha, tem que haver um acolhimento orientativo da autoridade, porque ela precisa estar próxima do fiscalizado e do cidadão, né? Mas também eles já iniciaram, no mesmo momento, a aplicação das sanções, porque isso faz parte, socialmente falando, de você conseguir a atenção necessária para que aquilo se torne prioridade de pauta dos executivos, prioridade orçamentária, né? Porque o que acontece hoje? Passados praticamente 4 anos da promulgação e 2 anos da vigência da LGPD, como ainda não se percebeu, né, digamos, essa mão forte fiscalizatória, é lógico que aqueles que estão com mais exposição a risco, e que são até mais sujeitos a essa situação, como nada aconteceu com eles, os demais pensam, mas se ainda não saiu, eu posso deixar um pouquinho mais para frente, sabe? Deixar um pouquinho mais para frente, que quando começar mesmo a gerar uma multa, aí nós corremos atrás. A gente tem como analogia muito o que aconteceu com legislação anticorrupção, de combate à lavagem de dinheiro, quer dizer, nós temos todo um processo em termos de regulamentações mais recentes, que é só quando se percebe que o fiscalizador está aplicando as sanções, as penalidades, que, de fato, isso gera esse efeito tão necessário, né, de cultura, porque isso faz parte da construção da cultura, né? É mostrar que quem não seguir a regra vai ser punido. Então, como etapa, né, natural, né, a autoridade está aí já pleiteou, né, e está nesse processo de conquistar a sua autonomia como autarquia especial, mas principalmente como sendo uma autoridade nova no pedaço, né, que a gente diz que precisa se fortalecer institucionalmente, ela precisa ser enxergada pela comunidade como um todo, como uma autoridade a ser levada
a sério, e a gente não precisa ficar citando Maquiavel, mas tem uma hora que você precisa ser temido para ser respeitado, né? Com toda certeza. Perfeito, Patrícia, muito bom. Mais duas perguntas relacionadas aí ao aspecto mais sociedade, né? Patrícia, você citou o caso, obviamente, do CPF, né? Ele acaba sendo uma referência para a sociedade, e essa preocupação de, não vou dar o meu CPF assim, de qualquer maneira, e vou me preocupar um pouco com isso, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né? A questão da educação e da conscientização em relação à privacidade dos seus dados pessoais, é algo muito mais amplo. Por outro lado, a gente assiste diversos, infelizmente, casos de vazamentos de dados, quase que se tornando algo corriqueiro. Vira e mexe, a gente ouve falar que não sei quantos dados, 1000 dados vazaram. Aí vem uma outra notícia que a empresa XPTO vazou não sei quantos dados. Existe um risco de, nesse processo de aculturamento, a sociedade começar a ver isso como um lugar comum? É tanto dado vazado, tem tanto CPF vazado. Será que realmente a gente corre o risco das pessoas não se preocuparem tanto com essa questão, olhando por esse lado, que tem tantos vazamentos, tantos incidentes, que isso acaba mostrando que os dados já estão vazados, tudo já está na internet. A gente não tem mais como ter controle sobre os nossos dados pessoais. Existe esse risco? Bem, Graça, eu acho que esse é um dos nossos maiores riscos. A banalização do vazamento de dados hoje gera justamente essa quebra de confiabilidade, ou seja, é praticamente difícil de você conseguir confiar numa informação cadastral sem que isso gere um ônus, um custo adicional para qualquer operação, para ter certeza que a Patrícia é a Patrícia, que a Graça é a Graça, porque o que é que pode conseguir evitar que você previna o que a gente chama de identity thief, que é o furto de identidade, né? Que acho que esse é um dos maiores danos que nós estamos tendo no Brasil atualmente, porque com a soma de todos esses grandes vazamentos e da disponibilidade desses dados, gera dois efeitos extremamente maléficos e que nós teríamos que gerar responsabilização de quem está gerando essa situação. O primeiro efeito maléfico, como eu disse, é que você distribuiu risco para todos, ou seja, eu tenho um custo adicional para eu fazer uma autenticação válida e aumentou a conta da fraude e a conta do golpe. Isso daí já é um primeiro ponto. Segundo, a partir do momento que a autoridade nacional quiser penalizar alguém devido a uma violação de dados pessoais, vai enfrentar uma discussão em cima de que como é que eu posso ser responsabilizado por um dado que já tenha sido vazado anteriormente, a partir do momento que você tem uma informação comum a respeito das pessoas. Então, a não ser que aquilo tenha uma demonstração muito específica, que aquela base de dados só possa realmente ter saído daquele controlador de dados, né? Como é que eu vou demonstrar o dano causado pelo vazamento que ele está envolvido, se aquilo já tivesse sido objeto de dados vazados anteriormente por outros vazamentos e que a autoridade nacional não tenha aplicado qualquer penalidade. Então, isso pode ser utilizado numa linha de defesa, né? E que vai esvaziar a possibilidade de responsabilização por um período, ou seja, por quanto tempo vamos sofrer esse efeito e a disponibilidade maciça de dados já vazados acabar criando uma proteção, digamos assim, que inviabiliza você responsabilizar alguém que também esteja
com aquela mesma base de dados sendo vazada no futuro, né? Porque são bases comuns. Então, se hoje eu disser, a empresa tal vazou, sei lá, nome e CPF da Patrícia Peck, tá, já foi vazado. Eu já tive alerta, né, dizendo sua informação já parou na Dark Web, sei lá, em 2021, em 2020, você está virando freguês da Dark Web, entendeu? Com relação a vazamentos anteriores. Então, como é que essa nova situação possa ser colocado dentro de critérios que a gente avalia, né? A gente criou lá no escritório uma calculadora de risco e gravidade, e num dos itens que a gente analisa para apoiar os clientes em resposta de incidentes é se aquela base de dados já foi objeto de vazamento anterior. Né? E o que aconteceu, o que foi atribuído àquilo, né? Então, é quase como dizer assim, eu não tenho como invadir um lugar aberto, eu não tenho como vazar um dado vazado. Né? Assim, você passa a ter uma situação, né, que vai dificultando. Por isso que quanto mais demora a autoridade nacional a tomar providências sancionatórias com relação aos eventos, vai ficando mais difícil para os outros casos. Porque o primeiro que tiver a penalização pode acabar dizendo, tá, mas os casos anteriores nada foi aplicado e nós já estamos com a lei vigente, com a possibilidade de aplicação dessas penalidades, tudo bem que ainda não havia o procedimento específico de dosimetria, né, mas também não foi aplicado, de repente, nem uma advertência inicial, quer dizer, de que maneira eu consigo demonstrar, né, que isso não vai gerar depois um grande limbo, né, com relação a essa situação. Outro dia, Graça, eu mesmo estava conversando com um colega que eu disse assim, a gente vai ter que dar, assim, aquelas... Às vezes a gente pensa isso muito em computação, né, de que maneira que a gente vai ter que zerar a posição, né, para que chegar numa decisão de inicializar a máquina, né? Fazer um processo de inicialização ali de máquina em que você diga, não, vamos ter que gerar uma nova tiragem aí, seja de CPFs, seja de documento de identidade, uma identidade digital universal, nova, zerada, porque a gente fica com as informações dos brasileiros hoje, acho que praticamente já vazou os dados de todo brasileiro que já nasceu e já morreu. Só não vazou o dado de quem não nasceu ainda. E aí você vai dizer assim, por favor, segura um pouquinho, não nasce ainda não, espera um pouquinho para nascer, tá? Vamos resolver aqui para o Brasil ficar melhor no indicador de proteção de dados, porque senão você vai nascer e já vai vazar. Assim que você nascer, porque... E depois que você vazar, a gente não consegue voltar, né? Ali te proteger os seus dados já vazados. Então, calma mais um pouquinho aí para a gente resolver essa situação. É o que dá vontade de dizer, e agora isso tem que gerar responsabilização. Muito bom, Patrícia, excelente essa nossa conversa. E, por último, eu queria avaliar exatamente esse efeito colateral, se é que a gente pode dizer assim, dessa demora, né, faz parte, como você falou, do processo, mas que acaba acarretando alguns efeitos. Além dessa banalização do ponto de vista do vazamento, a gente também observa um outro risco, e eu queria que você avaliasse. Quando a gente vê uma empresa com nome forte no mercado, seja no setor de varejo, mesmo no setor de governo, passando aí por um incidente que tenha um envolvimento, né, ou tenha um vazamento de dados pessoais, e aí essa empresa, né, hoje vai para a mídia, todo mundo comenta, mas muitos dizem, mas ninguém deixou de continuar comprando nessa empresa. Essa empresa não desapareceu, não teve risco o seu negócio, ela teve uma perda financeira, mas se questiona a perda da imagem e o quanto realmente o consumidor ou o cliente deixa de comprar ou de fazer negócios ou de acessar serviços dessa empresa. Então, isso também é algo que preocupa um pouco, porque, de novo, é o processo, né, da banalização visto de uma outra forma. Então, também, na sua opinião, existe um risco de, diante desses vazamentos, dessas empresas que toda semana estão aí, empresa X, empresa Y, empresa Z,
e não se vê nada acontecer também do ponto de vista da imagem da empresa, isso também não pode comprometer todo esse processo, Patrícia? Bem, Graça, considerando aquela questão que nós falamos de indicador de maturidade, que a gente falou que o Brasil está ali naquele estágio 1,5 de 5, né? Justamente como nós precisamos alcançar certos cumprimentos de etapas necessárias para que justamente esse cliente, né, esse usuário final, também faça o seu papel de escolha, de selecionar as marcas que estão em compliance, que estão em conformidade com a regulamentação. A grande questão que se coloca é: eu preciso que esse titular esteja mais bem orientado sobre a importância de se atender proteção de dados pessoais, para ele fazer também essa melhor escolha, essa melhor decisão. Em alguns países já começou a ser criado alguns índices, né, alguns rankings, né? No caso da Europa, aquele site do Enforcement Tracker e as próprias sites das autoridades, existe uma publicação, né, com um ranking de quais são as empresas que estão nas violações, que foram citadas. Hoje, de certo modo, quem mais presta esse serviço, que é um serviço social de informação ao cidadão sobre quem é que está tendo algum tipo de violação, é a mídia, é a imprensa. Mas nós sabemos que a imprensa vive ali da notícia. E a notícia uma é hoje, amanhã é outra. E aí, lógico que isso não vai construindo necessariamente um repositório único de consulta que esse consumidor, ao tomar uma decisão, pudesse verificar, né? Então, digamos que eu quero ensinar hoje um jovem, né, ao escolher para quem ele quer passar seus dados pessoais, ele pudesse verificar, né, quais são as empresas que estão em conformidade com proteção de dados, quem é que nunca foi denunciado, vazado, onde que ele deveria buscar essa informação. Nos demais países, esse tipo de informação fica no próprio site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou fica em algum site que constrói um indicador, um índice como esse que eu comentei, do Enforcement Tracker, né? Então, você também vai acostumando a comunidade, né, a população, a fazer esse tipo de consulta de referência, né? Como você diria, antes de fazer uma compra, verifique se já teve ou não alguma reclamação, né? Acesse lá o site do consumidor.gov.br ou um Reclame Aqui. Quer dizer, você vai orientando naquele processo, né, de verificação, assim como acontece quando você vai contratar um fornecedor, né? Faça a verificação, né? Você também vai fazer a verificação de algumas referências. Então, isso não serve só para uma relação de consumo, numa relação B2B, talvez também a própria empresa querer saber se aquela outra empresa já não está passando por uma situação, ela está com algum termo de ajuste de conduta, né? Por algum motivo. Agora, recentemente, no Reino Unido, tiveram casos que estão publicados no site da autoridade, inclusive até de escritório de advocacia que foi multado por questões de não atender requisitos de segurança, né? Então, claro que todos podem enfrentar uma situação de vazamento, mas quando você olha o detalhamento do caso e vê que ele não tinha DPO, não tinha encarregado de dados, não tinha política de segurança, não tinha backup, você fala, poxa vida, isso talvez afetasse a tomada de decisão. Será que eu deveria contratar um parceiro, né, um fornecedor, inclusive jurídico, que não tem essas melhores práticas aplicadas, né? Então, esse tipo de repositório para consulta é extremamente importante. Então, você tem que criar esse repositório e aí o mercado se educa para fazer a consulta e para selecionar e valorizar aqueles que estão, né, atendendo. Por isso que em muitos países, o próprio Canadá passou a gerar certificação, né, certificar, você tem a possibilidade, né, seja via ISO ou outra, de botar selos de conformidade. Tem, em alguns países na Europa, mesmo na Alemanha, alguns produtos de embalagem que param no supermercado colocam selo GDPR. Eu acho isso muito interessante,
né? Porque eles querem dizer que até quando você se relacionar com o saque daquele produto, que você precisar ligar para tirar alguma dúvida de alguma coisa, eles todos estão em conformidade já com o GDPR. Então, acho que quando a gente galgar, sabe, esses passinhos para alcançar aquele estágio lá até chegar aos 5, a gente chegará nisso, sabe, Graça? E o que isso vai permitir? Se a gente se sentir com esse patamar mais elevado e com mais segurança jurídica, a gente vai alavancar o quê? Mais negócios, vai acelerar a economia, né? O medo, ele é paralisante, né? E hoje nós podemos não só ter medo aqui dentro do Brasil, medo do golpe, medo da fraude, medo dos vazamentos, como os outros podem ter medo de fazer coisas com o Brasil, com os brasileiros, com a empresa brasileira, porque a gente não está em conformidade com a proteção de dados. Patrícia, perfeito nossa entrevista. Eu acho que está sensacional essa conversa. Acho que a gente passou aí pelos aspectos mais importantes, com muita coisa nova que a gente vai trazer. Eu só queria deixar, se você em aberto aqui, se você quer deixar uma mensagem final, porque é isso que eu vou, né, falar. Olha, agradeço imensamente a você, Patrícia, por essa participação. E aí, se você deixar uma mensagem final, a gente coloca você ali encerrando. O que você acha? Você gostaria de deixar uma mensagem aí final? É bom, né? Acho que sim. Então tá, então vamos lá. Bem, de visão para o futuro, com uma mensagem final, né? Acredito que é importante a gente observar, né, que a jornada, né, de privacidade e proteção de dados está só no início, né? Nós temos uma legislação que já está sofrendo alterações, né? Nós estamos com uma autoridade nacional que está regulamentando a lei, então ela vai passar por mudança, então é importante ter, sim, dentro da instituição, né, ali dentro da empresa, a pessoa responsável pela manutenção do programa de privacidade atualizado e de implementar, principalmente, a cultura do Privacy by Design, para que a gente consiga que sempre a inovação, que sempre os novos projetos tragam, né, a conformidade com privacidade e proteção de dados. Já aconteceu do ano de 2022, devido à mudança de classificação de risco dos dados de idosos, você já ter instituições que estavam em conformidade ficarem agora em desconformidade. Quer dizer, então, existe assim um trabalho contínuo de atualização do tema e que ele puxe junto às estratégias e o próprio orçamento para a parte de cibersegurança. Não tem como garantir proteção de dados pessoais sem investir em tecnologia, em processos e em cultura, que é a campanha de conscientização. Então, isso precisa ser planejado para frente, né? Para os próximos anos, manter o orçamento relacionado a esses investimentos.